Queria, claro, falar sobre o assunto. Hoje é um dos assuntos, acho que no mundo, né? Você abre todos os portais aí, todos os sites, você encontra essa notícia quase que a principal, a eleição de um imigrante, um muçulmano e um jovem socialista em Nova York, pronto a enfrentar Donald Trump, que é esse homem poderoso hoje do mundo, inclusive distribuindo tarifaços por aí. Os eleitores da maior cidade dos Estados Unidos elegeram pela primeira vez na história um prefeito muçulmano. Ele nasceu na África. Nova York vai ser comandada por Zohran Mamdani, que entrou na disputa no ano passado praticamente como uma figura desconhecida do público, pouquíssimo dinheiro, sem apoio institucional do partido dele, o Partido Democrata, e o político foi ganhando as ruas, foi ganhando espaço, usando redes sociais, ganhou uma projeção nacional após vencer o ex-governador Andrei Cuomo nas eleições primárias democratas, né, um resultado que surpreendeu o partido. E no discurso, após a confirmação da vitória, o prefeito eleito mandou um recado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ouvi-lo. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Como dizem por aí, hablou, hein, Jamil Chad? Ele chegou com tudo, peitando Donald Trump ali, ó. E essa frase dele, aumente o volume, é basicamente o recado, escuta aqui, né? E aí ele apresenta todo esse pacote dele, basicamente sendo a antítese quase perfeita de Donald Trump. Queria só completar o perfil dele, Fabíola, se você me permite. Além de ter nascido em Uganda, além de ser socialista, jovem, ele é casado com uma artista síria. A mãe é uma cineasta indiana e o pai um acadêmico. Ou seja, se tem alguém mais, vamos dizer assim, contrário a Donald Trump, é ele. Vamos ser claros aqui também, um outro debate que eu tenho recebido muita mensagem. Então esse é o início de uma carreira promissora dele para a presidência americana. Não, ele não pode ser presidente americano jamais, porque ele não nasceu nos Estados Unidos. Mas então por que é tão importante a vitória de Mamdani? Bom, primeiro, porque ela, de uma certa forma, é uma resposta dos democratas, ela é um teste interno também para os democratas, não é só para os republicanos, é um teste interno, é um teste justamente para uma força política que perdeu a ligação principalmente com os mais vulneráveis e com os jovens. Então, tudo isso é bastante fundamental. E, claro, ele não está basicamente sozinho. O que aconteceu ontem, Fabíola, nos Estados Unidos, na verdade, como escreveu até o editorial do The Guardian, é uma surra que Donald Trump levou, porque ele perdeu em Nova York, mas ele perdeu em New Jersey, no estado, o governo do estado estava sendo colocado em disputa, perdeu em Nova Jersey, perdeu na Virgínia, perdeu em Maine e perdeu na Califórnia. Diferentes eleições para diferentes assuntos, nem todos eram a eleição de novos políticos, para cargos políticos, mas a verdade é que Donald Trump levou basicamente uma surra ontem. Justamente não foi só o canal UOL que completou um ano, hoje é um ano também da eleição de Donald Trump, né? Justamente completando um ano. E esse um ano sendo marcado justamente uma reviravolta. Como o New York Times disse,
o início, eventualmente, de uma reação. Verdade, Nova York não é os Estados Unidos. Não há como você dizer, o Nova York é um espelho dos Estados Unidos. Sem dúvida, isso não é verdade. Nova York é uma ilha política, sem dúvida nenhuma, dentro dos Estados Unidos. Mas, dentro do que a gente viu aí nos últimos meses, essa série, basicamente, de derrotas de Donald Trump entre ontem e hoje, de fato, um terremoto político muito importante. Pacheco, ele foi imigrante lá nos Estados Unidos, morou lá por um longo período. E é verdade, não é, Ronilson? Eu queria saber muito o que representa a vitória de Mamdani. Você tentando lembrar lá do clima em Nova York, a gente está vendo várias imagens, estão sendo divulgadas pelas redes sociais, o que está acontecendo em alguns bairros dominados por imigrantes, né? A celebração dos imigrantes neste momento lá nos Estados Unidos, né, um africano eleito prefeito de Nova York. O que isso representa para Nova York e o que isso representa para o mundo, Ronilson? É extremamente importante o impacto, o simbolismo dessa vitória. É claro, Nova York é quase um país à parte, mas é uma resposta de uma força muito, muito importante, né? Primeiro, esse confronto direto com Donald Trump com relação à questão da imigração, mas não só por isso, né? Eu lembrei bastante no caso do Mamdani, em todo esse processo, como o Donald Trump tentou hostilizar o Obama por muito tempo, né? Por causa da sua ascendência queniana, né? Já insinuava ali, já mostrava ali toda a sua hostilidade com relação aos imigrantes, puxou contra Obama toda uma hostilidade, questionou a sua legitimidade de se candidatar à presidência, etc. E agora ele tem que engolir um imigrante que é prefeito da cidade mais importante, uma das mais importantes do mundo, certamente a mais importante dos Estados Unidos. Então, o simbolismo dessa vitória muito significativo, ela vai para além de Nova York, com todas as... Claro, os democratas ganharam um fôlego importante, vitórias importantes, mesmo que seja uma certa continuidade, né? A vitória democrata na Virgínia não vem sendo governada, né, por republicanos já há um tempo, mas é muito significativo porque a Virgínia tem um papel importante no debate, sobretudo na questão racial nos Estados Unidos, né? Lembrar todo o embate que Donald Trump criou com aquele projeto 1619, né, que falava sobre repensar as fundações dos Estados Unidos a partir das chegadas dos africanos escravizados nos Estados Unidos, que chegaram pela Virgínia. Então, a Virgínia tem uma centralidade, né, na história política dos Estados Unidos que é muito importante. Então, é um estado que a gente fala pouco, a gente fala menos da Virgínia do que de Nova York, do que Califórnia, Flórida e etc., mas é um estado que tem um simbolismo histórico muito importante, então é uma vitória muito significativa nesse momento. Acho que também é uma mensagem importante para o próprio Partido Democrata, né? O Mamdani ali de mãos dadas com o Sanders e com a Ocasio, que são colocados como a esquerda radical do Partido Democrata, e são muitas vezes, inclusive, escamoteados, né? Escanteados pelo próprio Partido Democrata, que essa ala tradicional do Partido Democrata, que quer manter um certo ar de moderação e empurrar o Sanders para uma posição mais radical e que assusta outros eleitores, que dificulta o debate político, que polariza o debate político, a Ocasio, e o Mamdani está aí levando eles para o centro da história, né, do Partido Democrata em Nova York. Então, é uma aula política, assim, não só para a sociedade americana. Claro que não é um modelo que a gente acha que vá se repetir, porque Nova York é muito peculiar, mas é um impacto realmente muito grande, sobretudo pelo confronto direto que ele fez com Donald Trump. Ele não evitou Donald Trump. Desde o início da sua campanha, ela foi olhando direto para Donald Trump, para o projeto de Donald Trump e se colocando com uma posição contrária. Então, ter o prefeito da maior cidade do país se colocando diretamente, frontalmente contra o Donald Trump, abraçando a causa dos imigrantes, abraçando a causa dos mais pobres, etc., é muito significativo e de fato, Nova York merece, né? Nova York veio de gestões, de governos ali muito mornos, muito sem envolvimento a grandes debates e grandes causas, que é um pouco do espírito de Nova York, dessa diversidade, né? Seja o Cuomo, Giuliani, seja lá como for, seja como governador, seja como prefeito,
mas traz, assim, eu acho que é um sopro que tem muita cara dessa dessa diversidade de Nova York, né? O Jamil conhece muito bem, uma piada que é muito clássica de Nova York é ache um americano em Nova York, pelo menos em Manhattan, né? Em New York City, que é uma cidade muito diversa, uma cidade muito cara, né? Tudo isso torna Manhattan, sobretudo, muito difícil, e o Mandani traz esse espírito muito mais popular. Então, é uma mensagem muito poderosa que não transforma os Estados Unidos, mas, sem dúvida, dá um fôlego muito importante para o debate político nesse momento. Gostei dessa frase, Ronilson. Ela não, né, ela não muda os Estados Unidos, não transforma, mas traz um fôlego, um respiro, né? Principalmente a gente falando de Nova York. Quero te ouvir também, Josias, o que isso representa. E qual é o impacto disso aqui no Brasil, né? Eu estava vendo agora pelas redes sociais, há muita repercussão, claro, por parte dos progressistas brasileiros, celebrando isso, celebrando esse respiro, porque parece que quando algo acontece nos Estados Unidos é um respiro do mundo, né? Principalmente pelo que o Trump representa. Dias atrás, quando o asfalto roncou contra a presidência do Trump ao redor dos Estados Unidos, a democracia americana mostrou que ainda pulsa. E agora, com essas surras eleitorais que o Trump levou em praças relevantes, como Nova York, Virgínia, Nova Jersey, Califórnia, ficou demonstrado que, além de pulsar, a democracia pode providenciar, é um sintoma, é um sinal, pode providenciar uma alternativa ao Trump, que não é o fim do mundo, né? Evidentemente, são praças que já eram de maioria democrata, mas há um ano a direita avançou muito nessas localidades, né? E agora, essas disputas eleitorais que impuseram ao Trump essas surras, elas foram uma espécie de... foram mini plebiscitos da administração do Trump. Esses que saíram vitoriosos, os democratas que prevaleceram em Nova York, na Virgínia, Nova Jersey, Califórnia, todos manusearam como matéria-prima de campanha o aumento do custo de vida, os abusos contra a imigração ilegal, essa ausência ou o desprezo da administração Trump com medidas econômicas voltadas para a maioria da população americana. Então, eles se valeram, durante a campanha, de fragilidades da administração do Trump. Então, o resultado foi, na prática, uma avaliação da gestão do Trump. E é muito impressionante o que aconteceu, porque houve uma recuperação de terreno do Partido Democrata nessas localidades todas. Haviam perdido espaço, perdido terreno, e agora recuperaram. Então, é um resultado muito simbólico, muito expressivo, e mostra que a política do Trump, a política tarifária, por exemplo, que tem efeito inflacionário, teve peso nesse resultado. Novamente, fica demonstrado, Fabíola, que o fator econômico tem uma relevância grande nas urnas, né? E é muito curiosa a metodologia de campanha deste personagem que prevaleceu em Nova York, o Zohran Mamdani. Ele fez uma campanha brilhante nas redes sociais. Ele teve uma rede de voluntários, em sua maioria jovens, que ajudaram a impulsionar as suas mensagens nas redes. Então, ele operou num espaço que o Trump trata como seu habitat natural, que é o espaço das redes sociais. Ele trafegou com grande fluidez e representa, em essência, uma renovação genuína do Partido Democrata, né? Ele tem ali, como teve do seu lado sempre durante a campanha, o Bernie Sanders, que enfim, hoje é o guru dele, né? Hoje está completamente escanteado entre os democratas, já se tornou até praticamente um político independente, né? E o Bernie Sanders falou uma coisa que eu vi num desses jornais, se não me engano, no New York Times,
que representa, Fabíola, o desafio, porque não basta ganhar a eleição, é preciso agora apresentar resultados. Então, o Sanders dizia, o resultado é relevante, mas relevante mesmo será, o resultado da urna é muito relevante, mas relevante mesmo será o resultado das administrações que estão por vir. Então, é preciso que os eleitos agora apresentem resultado. E aí sim vai se consolidar esse movimento anti-Trump, que é muito bom para os Estados Unidos e, evidentemente, bom também para o mundo, porque o Trump se tornou a gente já disse aqui uma vez, Fabíola, o grande desafio do mundo é sobreviver ao Trump. E o desafio dos americanos é se livrar dele. Né? Então, o mundo está sobrevivendo. E os americanos, aparentemente, estão construindo aí uma conjuntura, um terreno, para que, mais adiante, eles consigam se livrar do Trump. Tomara que consigam. Curiosa essa leitura, né? O Jamil Chad também escreveu, falando que Trump sofre a primeira onda de derrotas eleitorais. Uma surra, foi o que escreveu o The Guardian, né? A leitura que se faz, né, ô Jamil, só para a gente amarrar isso, queria que você falasse rapidamente aqui sobre esse conteúdo que você traz, sobre como a imprensa mundial analisa essa vitória e essa derrota. Fabíola, antes da questão da imprensa, eu acho que só colocar um ponto fundamental que o Josias tratou. Todas essas eleições que Donald Trump perdeu nos Estados Unidos entre ontem e hoje, na verdade a madrugada, os democratas usaram um argumento que é uma espécie de linha condutora, que é a questão econômica. Eles foram falar do quê? Da renda, da capacidade da família americana lidar justamente com os desafios do dia a dia. Olha só que curioso, esse foi justamente o argumento de Donald Trump na eleição de 2024, que já não cola mais. Né? Então, os democratas, tanto o Mandani quanto todos os outros candidatos e candidatas pelos Estados Unidos, justamente usaram o fator econômico para agora ganhar terreno, como disse o Josias. E nesse contexto, só para completar, a eleição que talvez tenha uma repercussão até maior em termos de representatividade é a de Nova Jersey, onde os democratas ganharam justamente contra um aliado tradicional de Donald Trump. E ali algumas coisas aconteceram. Primeiro, que Nova Jersey tem vamos dizer assim, uma composição demográfica muito mais parecida com o resto dos Estados Unidos do que Nova York. O Nilson sabe, Nova York é uma espécie de ilha política nos Estados Unidos. Então, Nova Jersey seria muito mais parecido ao resto dos Estados Unidos. E mesmo assim, ganhou. Com um detalhe, os latinos que tinham ensaiado uma aproximação a Donald Trump, muitos votaram por Donald Trump em 2024, agora na eleição em Nova Jersey, deram aí sim uma surra absoluta em Donald Trump, ou seja, o voto latino também se deslocou. Voltando para a tua pergunta sobre a imprensa, claro, é a manchete, é a destaque na imprensa mundial inteirinha, no caso do Guardian, trazendo isso ou descrevendo isso como uma surra. Mas não é só, obviamente, o The Guardian. O New York Times, por exemplo, fala que isso poderia ser o começo de uma reação em relação a Donald Trump. Enfim, tem muito chão pela frente, sem dúvida nenhuma, a eleição legislativa do ano que vem ela é uma eleição muito fundamental. Os democratas estão testando as águas nessa eleição para saber o que funciona, o que não funciona para a próxima eleição, e vamos ver aí o que vem pela frente, porque, claro, nós temos aí algo fundamental, que é a preparação da eleição de 2028 já, né? Na Califórnia e em tantos outros lugares, justamente preparando já essa eleição de 2028. Provavelmente Donald Trump não vai participar, ele fica naquele jogo, participa, não participa, etc. Vamos mudar a Constituição, oficialmente ele não pode, mas tem gente que, né, Steve Bannon disse que ele vai. Vamos ver. O fato é que nós já estamos basicamente numa tentativa de recuperação de terreno, como disse o Josias.